Doutor Eloy, de vez em quando deu um sorriso, doutor Eloy. Doutora Alessandra tá aí só fotografando e a foto é com ele. Ela gosta de foto com sorriso. Doutor Eloy, inovações do Instituto da Colaboração Premiada e o Informante do Bem. Eu nunca ouvi dizer que informante é do bem. Mas vamos lá, doutor Eloy, o senhor está com a palavra. Então, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma velocidade de raciocínio logo de começo, né? Quem é tribuno de júri vai esquentando lá para os 35, 40 minutos, né, da fala e reservar um clímax para logo em 20 minutos fica, de certa forma, complexo, mas aproveitando o mote da professora Anaís, eu gostaria de dizer, professora, tentando, né, compreender o nosso público como alunos, né, desde as cadeiras iniciais de direito penal, e já peço perdão aos professores de processo penal e aos alunos mais interessados em processo penal, que a minha leitura parte mais do direito penal material. Então, já vou requerendo aí um salvo-conduto para qualquer eventual impropriedade ou imprecisão processual penal da minha parte. Mas muito me alegra quando eu escuto o professor Emerson, alguém que nos alerta para a necessidade, né, da compreensão dessa, embora generalizada para outros ramos, né, mas muito especial para o direito penal, da chamada constitucionalidade. Né? Eu não posso, às vezes eu estou querendo ajustar a projeção do PowerPoint na sala de aula, espero que um dia a gente volte para a sala de aula, e eu tenho que ajeitar com o meu óculos, né? Porque eu não posso ajeitar a projeção da tela a 5, 6 metros de mim sem estar com meus óculos, senão não vai ficar bom nunca. Né? Ou quando ficar bom para mim, não vai ficar bom para quem não precisa de óculos. Então, eu entendo que toda abordagem, toda análise, seja qual for o tema, nos demanda essa consciência de que nós temos que ter, seja qual for o tema que a gente for abordar, em especial, né, essa clareza dessa constitucionalização do direito, agradecendo a chegada do meu amigo André Gouveia. Agora o sarrafo aumentou com a sua chegada. Eu vou falar, professor André, da colaboração premiada numa abordagem mais penal material do que exatamente processual penal, e iniciando a minha leitura recortando, né, necessariamente, a meu ver, essa ideia de que qualquer analista do direito, em especial do direito penal, deve saber onde está pisando. Você não pode, por exemplo, deixar de compreender que o direito em geral, a ordem jurídica, né, como um todo, ela é dividida em ramos de direito público e ramos de direito privado, né, para já começar a um recorte mais específico. Relações de direito privado são completamente distintas de relações de direito público. Né? Eu vou ser bem conciso para dizer o seguinte: relações de direito público envolvem Estado e indivíduos ou pessoas, né, economicamente ou mesmo hierarquicamente sob outro aspecto, em condições distintas. E eu costumo alertar, embora a vítima tenha voltado a tomar um papel de protagonismo no processo penal, eu volto a lembrar que o recorte do direito penal, ou do sistema de justiça criminal, é a relação Estado-réu. Né? A vítima, embora seja importante, não é objeto de estudo do direito penal e, consequentemente, dos mecanismos de aplicação da justiça criminal. Então, algumas importantes observações dizem respeito à origem, né, dessa mudança. Uma satisfação vê-lo pessoalmente, professor Marta Aurélio. Essa determinação importante dessa lógica processual penal que, inicialmente,
partia de uma indisponibilidade absoluta, né, da execução ou da persecução penal, sob uma ótica de que assim, nenhum rato pode escapar, ainda que para isso todos escapem. Então, partiu-se, e eu costumo fazer uma brincadeira em sala de aula, que qualquer tipo de abordagem, em especial, você se apresenta de duas formas, né? Ou você é o cara que vai tentar convencer o doido, né, de que não tem nada embaixo da cama, ou você é o cara que chega e corta os pés da cama, bota o doido para dormir no colchão e não tem mais onde ter nada embaixo da cama, né? Assim? Então, partindo para essa otimização, né, eventualmente exacerbada para os críticos do Instituto da Colaboração Premiada, ou dessa premiação do comportamento colaborativo do réu na persecução penal, a gente divide logo quem é quem a partir dessa lógica, nessa parábola, vamos dizer assim, pobre que eu trouxe, para que a gente entenda, né? Se você tem uma visão, né, de que a persecução penal é algo tão sagrado, né, mais sagrado do que do que um país, por exemplo, né? Nós vimos uma persecução penal aí exercida ao custo de destruir a maior empresa do país, né? Potencialmente destruí-la ou mesmo vilipendiá-la na sua condição econômica, às custas de uma caça aí a uma bandidagem e tal, que como se nunca existisse, mas não é esse o caminho que eu quero tomar. Eu quero dizer inicialmente que a primeira hipótese, né, de protagonização, ou de protagonismo, melhor dizendo, do réu, é o reconhecimento ainda, né, com respeito aos meus professores do mestrado, que não deixo falar de ordenações filipinas, André, eu vou falar que a origem da confissão está nas tais ordenações filipinas, lá no comecinho do século XVII. E a partir de então, né, a confissão, né, tomada como essa hipótese de protagonismo persecutório a si mesmo, né, contra si mesmo do réu, ela passou a ser premiada já no Código de 1940. Eu vou dar um salto, assim, 4 temporadas, né, da série, para saltar das Filipinas para o nosso Código de 1940, que já traz a conceituação, né, ou a classificação com a natureza jurídica de causa genérica ou causa atenuante genérica da pena, né? A gente vai querendo falar de quase tudo ao mesmo tempo e não consegue, mas enfim, a confissão nasce, ou a própria colaboração premiada, ela tem esse embrião na confissão ou na premiação da confissão. Pois bem, mas ainda assim a colaboração, aí já eu acho que, professor André, na lei de imprensa, ou melhor, na lei de proteção à testemunha, que agregou a extorsão mediante sequestro, a hipótese, né, da delação premiada. Então, a delação, na sequência da confissão, o doutor Emerson está ali querendo levantar o bastão ali para mim, eu já vou me adiantando. Antes de chegar na colaboração, nós temos o instituto da delação premiada. A confissão é uma atenuante genérica da parte geral, lá do 65. A gente vai ter a delação premiada, embora trazida em 99 pela lei de crimes de proteção à testemunha, e ela é lançada no Código Penal e até 2003, ou mesmo no pacote anticrime, ela vem retratada e aí aparece em crimes financeiros, né? Aparece em crimes da lei de drogas e, naturalmente, nos crimes hediondos, né? Com aquela formação de quadrilha do artigo 8º para crimes hediondos, ela tem no parágrafo único aquela hipótese, né? Também de premiação do comportamento do réu, repare, que não somente confessa, mas também entrega, né? Trai. E é uma analogia comum na doutrina, fala que a colaboração é traição de um réu pelo outro. Ninguém comete um crime junto para, né, combinando de um entregar o outro no final. Mas esse réu não só confessa o que fez, mas aponta quem também fez. A colaboração premiada, já saltando uma série de itens, e eu vou pedir desculpa a quem esperava ouvir acerca deles, eu quero avançar direto, André, para a colaboração, como né, ele vai ter natureza nenhuma, né, ou várias naturezas. Né? Você tem a confissão, classificadinha, bonitinha, naquela caixinha parecendo
parecendo, né, loja de aviamento, bem arrumadinha ali, confissão, atenuante genérica, né? Delação premiada, causa de diminuição de pena. Eu costumo aconselhar meus alunos, quando fazem prova, se perguntar o quanto diminui, lembre da diminuição do artigo 14, parágrafo único, né, da pena aplicada ao crime tentado. Né? Normalmente, a delação premiada, o prêmio é a aplicação da pena do crime tentado. Quase sempre é de 1 a 2 terços. Eu quero confiar na minha pouca memória para achar que tem alguma exceção a essa regra, né, de que é a aplicação de uma pena do crime tentado, embora o crime seja consumado, em razão de uma colaboração, em razão ainda de uma delação premiada. Então, na colaboração, que é um instituto somente reconhecido, né, legislativamente, vamos dizer assim, ou teve o seu conceito legal claramente colocado na lei 12.850, né, aquela de 5 de setembro de 2013, com vigência, 5 de agosto, que é meu aniversário, é dia 20, ela teve vacácio de 45, aquela vacácio que não precisa dizer, né? Aquela vacácio que não precisa dizer, de 45 dias. Para ter vacácio de 45, basta ficar calado, né? E quem não exercitar no direito penal essa aplicação subsidiária das regras, está lascado, está fadado a não ver o que o advogado precisa ver, né? Que a gente lê para não encontrar, enquanto quem acusa lê para encontrar. Não é assim, professor Emerson? Quem procurar hipótese de fiança no Código Processual Penal não vai achar nenhuma. Vai achar o inafiançável, né? Aí você deduz que o que não é inafiançável será afiançável, e assim, aquele silêncio eloquente que a gente busca na regra para dizer, olha, o ser humano e a liberdade é anterior ao direito e eu vou aplicar essa regra de liberdade, independentemente de não estar expressamente escrito. Eu vou me pautar no silêncio e com o silêncio da norma penal incriminadora, eu vou até onde eu achar ou até onde eu quiser. Então, a colaboração, ela aparece e ela rompe essa classificação. Ela fica um bicho sem natureza, né? Já que eu lembro, professora Anaís, que ciência para a gente era só ciência, né, dos animais, né, do corpo humano e tal. E a gente custa muito, né, a atribuir a condição de ciência ao direito. Mas a gente tem que atribuir, né? A gente lê o artigo 30 do Código Penal e não entende como o Estado puerperal pode comunicar a um homem coautor, né, do crime de infanticídio, por exemplo. Mas comunica por quê? Porque está lá escrito, professor Emerson. E a gente não está aqui para discutir a lei, né? Muito menos contra o réu. Então, tendo o direito como ciência, a gente tende, né, naquela lógica infanto-juvenil de ciência da natureza, ou você é mineral, ou você é vegetal, ou você é animal, né? Você não pode fugir, embora você pode até misturar uma relação, mas você não pode fugir. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Mas no direito, nem sempre é assim. Então, a gente vai ter a confissão com a natureza jurídica clara, né, de atenuante genérica, a delação premiada com a natureza também clara, né, veja bem, de causa de diminuição de pena, embora haja hipóteses que só vão ser enfrentadas na colaboração de perdão judicial, repare. Aí agora, na colaboração, acabou. Você não consigo colocar, professor Emerson, em nenhuma gaveta a colaboração. Por quê? Porque ela pode provocar o arquivamento, quer dizer, interferir na própria opinião delicti, né, da existência de justa causa, professor André, e ainda assim não haver denúncia, quer dizer, eu tenho justa causa, né, eu tenho materialidade delitiva, eu tenho indício suficiente de autoria, e eu não tenho denúncia. Por quê? Porque algo rompe essa lógica, aí eu vou botar entre aspas, natural do direito, de que se há justa causa e materialidade, se há justa causa, né, o binômio materialidade e indício de autoria, eu tenho que denunciar. Né? E aí vem a colaboração premiada e fala assim, não, tem justa causa, mas não vou denunciar porque o camarada colaborou e etc e tal. Vimos aí o caso do Joesley Batista, não vou nem entrar na lógica ou no processo de rescisão, de revisão dos acordos, porque isso eu acho que vai ficar a cargo mais de quem for falar de acordo de não persecução penal, professor Emerson. Então eu vou me ater a essa brincadeira, né, de comparar os institutos. Né? Ele nasce como confissão, ele evolui para delação e ele surge agora com essa figura, né, indefinida ou inclassificável da colaboração, que ora
né, ora extingue, ou melhor, causa o arquivamento, quer dizer, ora perdoa. Se é perdão, é causa extintiva da punibilidade. Lá do 107, lá no comecinho, né? Ou melhor, no finalzinho do começo do Código Penal, no final da parte geral. Ora, repare, ora escolhe regime prisional rompendo, professor André, as regras de progressão para quem já está sentenciado e condenado e cumprindo pena, ou alguém acha que Sérgio Cabral foi iluminado né, por alguma... Né, esse pessoal que começa a abrir a boca depois de condenado, não está fazendo isso porque é bonzinho. Então, eu anotei aqui, se o professor Emerson puder me dizer quanto tempo me resta, eu anotei aqui algumas críticas acerca do que foi trazido pela... Professor Eloy, sua explanação está extraordinária, mas o senhor tem 3 minutos. Maravilha. Então, repare, quando chega o tal do pacote anticrime, que eu não gosto de colocar nome em lei, porque, né, você fica chamando lei de Carolina Dickmann, né, de Maria da Penha, né, fica parecendo que uma lei é mais bonita, mais velha, mais nova, mais cheirosa, enfim, do que a outra. E não é por aí, né? Não tem lei anticrime, né? Tem sistema de justiça, né, anticrimes cometidos, né? O sistema de justiça não é para evitar o cometimento, pelo menos imediatamente. Então, a gente vai ter uma hipótese que eu queria me concentrar agora nesse finalzinho, que é o seguinte. Quando, né, o acordo for firmado entre, né, naturalmente, entre o acusado com o seu defensor, né, ou com o delegado, com a vista do MP, ou com o próprio MP, o juiz controla somente legalidade, mas aí o pacote, professor Emerson, trouxe uma terceira atribuição ao juiz, de verificar a adequação, né? Porque é tanta possibilidade, é tanta variedade de benefícios, né? Porque a colaboração ela agrega em requisitos, mas em benefícios especialmente, que o pacote anticrime deu um freio, salvo engano, artigo 7º, parágrafo 6º da 12.850, porque a colaboração é mais associada à organização criminosa, embora, a meu ver, eu não ache que existe qualquer impeditivo de se aplicar às associações criminosas comuns do Código Penal. Ele traz, professora Anaís, a possibilidade, repare, o acordo que eu fiz com o promotor, eu sou acusado, fiz um acordo com o promotor de justiça, e se esse acordo não for homologado pelo juiz, ele poder usar as informações que eu ofereci, professor André, no acordo de delação, não somente contra mim, professor Emerson, como também contra os outros réus. Já que eu estou falando de organização criminosa, a gente vai ter subjetividade, né, ativa, e a gente vai ter outros réus. Tem gente que fala que não está proibido. Aliás, que está proibido. Eu acho que não. Por quê? Porque tem uma expressão, professor André, nesse inciso, eu posso procurar o parágrafo do artigo 7º, que fala o seguinte: de boa fé. As informações que o réu tiver dado, o colaborador tiver dado, aí tem lá, de boa fé, não pode ser usado. Aí quem é que vai dizer que o réu deu a informação de boa fé ou não? Eu quero crer que o STF, a exemplo da ordem que o professor Emerson nos deu, eu acho que o STF, nesses casos, vai ter muito pano para a manga, e eu quero crer, a exemplo do nosso professor Toron, nessa ideia de puxar as teses novas, vai nos ajudar bastante. Eu acho que cada um de nós pode, especialmente agora com o PJE se expandindo, eu acho que todo mundo está na porta do STF agora para discutir essas teses. Muito boa noite, perdoe a velocidade, mas meu amigo professor Eloy, eu quero agradecer a você e dizer desde já que você está intimado sob pena de condição coercitiva para participar novamente do nosso seminário. Doutor André está aí se deliciando aí. Eu acho que está todo mundo aí, sua explanação foi espetacular, viu? Maravilha. Obrigado, professor Eloy.